6 motivos para desenhar, pintar ou escrever depois dos 60. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mente Ativa 60+, o seu espaço de leveza, criatividade e bem-estar para quem já passou dos 60 ou está chegando lá com vontade de viver mais e melhor. Lembre-se, na descrição deste vídeo, você encontra nossos e-books com várias sugestões de jogos mentais para ativar a mente e a memória, do mesmo tipo que sugerimos aqui. Hoje eu vou falar sobre algo que muita gente acha que é só para artistas, mas que na verdade é para todos nós: desenhar, pintar e escrever. Você não precisa ter dom, nem técnica, nem nenhum tipo de diploma. Você só precisa começar. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 6 motivos muito especiais para fazer isso. Fica comigo até o final, porque o último motivo costuma surpreender e pode mudar a forma como você se vê. 1. Ativar o cérebro de forma divertida. Vamos começar com um motivo muito importante e frequentemente subestimado: a capacidade de desenhar, pintar ou escrever, em qualquer idade, mas especialmente depois dos 60, ativa o cérebro de uma maneira incrivelmente única e completa. Imagine seu cérebro como um grande centro de comando, onde diferentes áreas são responsáveis por distintas funções. Quando você se envolve em atividades criativas como essas, você não está apenas usando uma ou duas dessas áreas, você está orquestrando um verdadeiro concerto de funções cognitivas. Ao segurar um lápis e traçar uma linha, você ativa a coordenação motora fina e a percepção visual espacial. Cada movimento da sua mão é guiado por uma complexa comunicação entre o cérebro e os músculos. Quando você mistura cores numa paleta ou em um papel, está utilizando o pensamento lógico para entender como as cores se combinam, a memória visual para lembrar cores que já funcionaram bem e a criatividade para experimentar novas tonalidades. E ao escolher palavras para contar algo, seja em um diário, um poema ou uma carta, você mobiliza a linguagem, a memória de longo prazo para acessar vocabulário e experiências passadas e a capacidade de organização de pensamentos. O mais fascinante de tudo é que você faz isso se divertindo, sem perceber que está exercitando intensamente o seu cérebro. Não parece uma tarefa ou um dever, é uma atividade prazerosa. É como uma ginástica cerebral, leve e prazerosa, onde a mente é estimulada de forma integral, promovendo a formação de novas conexões neurais e o fortalecimento das já existentes. Esse processo, conhecido como neuroplasticidade, é vital para manter a mente ágil e resiliente com o passar dos anos. E o melhor? Você pode fazer tudo isso no seu ritmo, no seu tempo e no seu cantinho favorito da casa. Não há regras, não há certo ou errado, apenas a liberdade para explorar e criar. É uma forma de investir na sua saúde mental com alegria e sem pressão. É a gratificação de ver algo novo surgir, inspirado apenas por você. E se ainda não tem todo o material em mãos, não se preocupe, pode começar com o que tiver por perto. O importante é se permitir. 2. Reduzir o estresse e a ansiedade. A segunda razão para se dedicar a atividades como desenhar, pintar ou escrever é algo que todo mundo busca, especialmente na vida adulta: diminuir o estresse e acalmar a mente. Em nosso cotidiano, somos constantemente bombardeados por informações, preocupações e demandas, o que pode levar a um estado de agitação mental e ansiedade. As atividades criativas oferecem um refúgio, um espaço onde a mente pode se desligar do ruído externo e se concentrar em algo produtivo e gratificante. Quando você começa a desenhar, pintar ou escrever, seu foco se desloca instantaneamente para o momento presente. A atenção se concentra totalmente no traço que a sua mão faz, na forma como a palavra se encaixa na frase, ou na sutil mistura de tons que aparece no papel. Essa imersão na atividade manual e mental cria um estado de fluxo, onde o tempo parece parar e as preocupações se afastam. É uma forma de desviar o foco de pensamentos ansiosos e direcioná-lo para a ação criativa. Aos poucos, enquanto você se entrega a esse processo, o corpo e a mente começam a relaxar, a respiração se torna mais calma, a tensão muscular diminui e a frequência cardíaca pode se estabilizar. Esse processo é notavelmente semelhante ao que acontece durante a meditação. Ambas as práticas exigem concentração no presente e o afastamento de distrações. Por isso, muitas pessoas, inclusive, chamam essas atividades criativas de meditação ativa. Elas proporcionam os benefícios da meditação sem a necessidade de sentar em silêncio ou seguir técnicas formais, tornando-as acessíveis e convidativas. Se você sente que anda ansioso, tenso, com a mente cheia de pensamentos acelerados ou com dificuldade para relaxar, experimentar um momento criativo pode ser um alívio imenso. É uma forma gentil e eficaz de se cuidar com carinho, permitindo que a sua mente descanse e se reorganize. A arte, em suas diversas formas, oferece uma válvula de escape saudável e construtiva para as pressões do dia a dia, promovendo um bem-estar emocional duradouro. 3. Expressar sentimentos que você nem sabia que estavam aí. A comunicação verbal nem sempre é suficiente para expressar a complexidade das nossas emoções. Existem sentimentos tão profundos, tão sutis ou tão confusos que nos escapam quando tentamos colocá-los em palavras. Às vezes a emoção está lá dentro, mas parece embaralhada, como um nó que não conseguimos desatar. É nesse ponto que atividades como desenhar, pintar ou escrever se revelam ferramentas poderosas.
Elas podem ajudar a colocar esses sentimentos para fora, de forma suave, simbólica e respeitosa, sem a pressão de precisar nomeá-los ou explicá-los verbalmente. Quando você pega um lápis e faz um rabisco aparentemente sem sentido, ou escolhe cores escuras para uma aquarela sem um tema definido, ou escreve um poema de apenas 3 linhas que parece não dizer nada específico, o que importa não é a forma final, a estética ou a lógica, é a intenção. É o ato de externalizar uma energia interna, uma emoção que buscava uma saída. A arte, na sua essência, oferece uma linguagem não verbal para o indizível. Ela permite que você explore suas paisagens internas de uma maneira segura e livre de julgamentos. Essas atividades são como um espelho silencioso que ajuda você a se ouvir melhor, a se entender e, muitas vezes, a transformar aquilo que pesa em algo mais leve e bonito. Um desenho pode ser o reflexo de uma angústia, que, ao ser colocado no papel, se torna mais manejável. Um texto pode dar forma a uma alegria recôndita que você não percebia que recôndita é de verdade. É um processo de autodescoberta e de catarse. A tinta, o grafite ou as palavras se tornam veículos para emoções que talvez você nem soubesse que estavam ali, adormecidas. Aliás, se esse tema te interessa e você busca formas de usar a arte para o seu bem-estar emocional e cognitivo, eu quero te lembrar que lá na descrição desse vídeo tem o link para o nosso e-book Criatividade Sem Limites, Arte para Estimular a Mente na Terceira Idade. Esse material traz dezenas de exercícios práticos e inspiradores, todos pensados especialmente para quem quer usar a arte como forma de expressão, autocuidado e estímulo mental. Vale a pena conhecer. E aproveitando que você está aqui comigo, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal Mente Ativa 60+, e compartilhar com alguém que você ama. Pode ser aquele amigo ou parente que gosta de escrever, desenhar ou que precisa de um empurrãozinho para começar. Toda semana tem novidade por aqui, sempre com ideias para manter o corpo e a mente em movimento, com leveza e propósito. 4. Resgatar memórias e histórias importantes. Pense por um instante em quantas histórias lindas você já viveu ao longo da sua vida. Quantos momentos preciosos, quantos aprendizados, quantas pessoas marcaram sua jornada. E quantas dessas memórias ainda estão guardadas apenas dentro da sua cabeça, sem um registro que as preserve e as valorize. Desenhar ou escrever podem ser formas maravilhosas e incrivelmente eficazes de registrar memórias, momentos e sentimentos que marcaram sua vida, transformando-as em algo tangível e duradouro. A atividade de rememorar para desenhar ou escrever é um poderoso exercício de memória de longo prazo. Quando você decide desenhar a casa da sua infância, por exemplo, seu cérebro precisa acessar detalhes visuais e espaciais adormecidos. Ao escrever sobre um evento específico, como um casamento ou uma viagem inesquecível, você ativa a memória episódica, buscando a sequência dos fatos, as pessoas envolvidas, as emoções sentidas, os cheiros e os sons. As possibilidades de registro são vastas e profundamente pessoais. Pode ser uma receita de família que te traz lembranças afetivas de gerações, escrita à mão e ilustrada com pequenos desenhos. Pode ser uma história de infância detalhada, com os personagens e as brincadeiras que te marcaram. Um passeio inesquecível pode ser transformado em um diário de bordo, com esboços dos lugares. Você pode desenhar ou pintar para expressar uma saudade gostosa de alguém ou de um tempo que se foi, ou até escrever uma carta emocionante para alguém querido, que talvez nunca seja enviada, mas que serve como um registro de sentimentos. Essas práticas não só fortalecem a memória de longo prazo, ao exercitar a recuperação de informações e a organização cronológica dos fatos, como também criam um verdadeiro legado afetivo. Pense no valor que seus filhos, netos ou amigos darão a um caderno cheio de suas memórias, ilustrações e reflexões. É uma forma de eternizar o que importa para você, de passar adiante sua sábia experiência e seu olhar sobre o mundo. Além do benefício cognitivo de manter a memória ativa, o ato de registrar a própria história é um presente para o futuro, um tesouro de experiências e sentimentos que continua a tocar gerações. 5. Resgatar o prazer de criar com as mãos. Você já parou para pensar em como ao longo da vida a gente vai deixando de fazer coisas simples e significativas com as mãos? A escrita à mão, antes tão comum, virou digitar em teclados. Pintar, para muitos, se resume a arrastar o dedo em uma tela de celular ou tablet. E desenhar para muita gente ficou na infância, algo que se considera coisa de criança ou para quem tem dom. No entanto, a verdade profunda é que nossas mãos também precisam se expressar, e o ato de criar com as mãos é fundamental para o desenvolvimento e a manutenção de habilidades cognitivas e sensoriais. Quando a gente retoma esse gesto tão básico e ancestral de pegar um lápis, de fazer um traço livre no papel, de preencher uma folha com cores ou palavras, algo dentro da gente desperta. Esse despertar não é apenas uma sensação, é uma resposta neural. Criar com as mãos ativa áreas do cérebro diretamente ligadas à coordenação motora, ao toque, nossa percepção tátil do material, à sensibilidade e à percepção espacial. É um processo que envolve um circuito complexo entre o olho, a mente e a mão, aprimorando a destreza manual e a precisão dos movimentos. Mais do que isso, essa prática resgata uma parte de nós que estava adormecida, a capacidade inata de manipular o mundo físico para expressar ideias e emoções. A textura do papel, o cheiro da tinta, a sensação do lápis deslizando, todos esses estímulos sensoriais são ricos para o cérebro, ativando áreas que talvez estivessem menos usadas.
Esse retorno ao fazer manual oferece uma forma diferente de engajamento com o mundo, contrastando com a natureza muitas vezes abstrata e bidimensional das interações digitais. É uma reconexão com a nossa própria capacidade de criar, de transformar, de deixar uma marca pessoal. Resgatar o prazer de criar com as mãos é resgatar uma parte essencial da nossa humanidade e da nossa vitalidade, enriquecendo não só nossa mente, mas também nossa experiência de vida. 6. Se conectar com o presente e com você mesmo. E por fim, o motivo que eu mais gosto e que talvez seja o mais profundo e transformador de todos. Quando você desenha, pinta ou escreve, você está ali, presente de verdade. Em um mundo que nos puxa constantemente para o futuro, com preocupações sobre o que vem a seguir, ou para o passado, com lembranças e arrependimentos, encontrar uma âncora no agora é um presente para a mente. Nesses momentos de criação, você está sem pressa, pois o processo criativo não se submete a cronogramas apertados. Você está sem cobrança, porque o objetivo não é a perfeição, mas a expressão e o prazer. E o mais importante, você está sem ninguém te julgando, porque a obra é sua, para você. É um espaço de liberdade onde a autocrítica pode ser silenciada. É só você, sua folha de papel e o momento que está criando. A mente se acalma, o corpo relaxa e a atenção se concentra no ato simples e poderoso de fazer. Essa conexão profunda com o presente é transformadora. Ela nos lembra que a vida não é feita apenas de tarefas a serem cumpridas, de preocupações com o que já foi ou o que vai ser. Ela também é feita de pausas, de cor, de sentimento, de expressão. É um lembrete de que existe uma riqueza imensa nas coisas simples, no aqui e agora. Ao se permitir mergulhar nessas atividades criativas, você não só exercita o cérebro e reduz o estresse, mas também cultiva uma relação mais gentil e atenta consigo mesmo. Mesmo que você nunca tenha feito nada disso antes, mesmo que acredite não ter talento, comece. A beleza não está na obra-prima final, mas no processo, na jornada da descoberta. Você pode descobrir um mundo inteiro de cores, formas e palavras que habitam dentro de você, revelando talentos e fontes de alegria que estavam esperando para serem despertadas. Essa conexão com o presente, através da arte, é um caminho para uma vida mais plena e consciente, onde cada momento de criação é um momento de pura presença e autodescoberta. Esses foram os 6 motivos para desenhar, pintar ou escrever depois dos 60, e eu espero, de verdade, que algum deles tenha tocado você. Se esse vídeo te inspirou, curta, compartilha com quem você ama, ative as notificações e inscreva-se aqui no Mente Ativa 60+. E não se esqueça, na descrição você encontra nossos e-books cheios de ideias para manter a sua mente viva com leveza e alegria, com jogos mentais para ativar a mente e a memória. Me conta nos comentários, você já faz alguma atividade cognitiva no seu dia a dia? Qual delas mais te ajuda? Até o próximo vídeo, e lembre-se, cuidar da sua mente é cuidar da sua liberdade de ser quem você é todos os dias.